Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, no culto de domingo aqui, foi concluído a leitura da mensagem As 70 Semanas de Daniel, parte 1, que é as instruções de Daniel. Esse estudo desta mensagem, ela é composta por três mensagens, Três cultos que o profeta trouxe este assunto, embora ele tenha abordado também outras mensagens, mas essa com tema específico, sobre as 70 semanas de Daniel. E no domingo passado, o irmão Renato nos auxiliou no culto aqui, à noite, e leu até a página 40, praticamente finalizando a mensagem, O que foi mais foi só uns hinos, uns hinos que o profeta cantou no final, ali, sempre a gente só fazemos a leitura disto. Mas eu, preparando ali, orando ao Senhor, se já iríamos entrar na segunda parte, que é as 70 semanas de Daniel, o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. Então foi as instruções e agora o propósito, o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. Mas algo tão importante dentro desta mensagem e as instruções de Gabriel a Daniel, que eu gostaria de fazer uma reprise do que nós lemos, do que foi lido aqui no domingo, do que foi lido aqui no domingo à noite, através do irmão Renato, para que nós possamos entender o tempo em que aconteceu ali com o profeta, entendermos o tempo de Deus estabelecido aos gentios, o tempo de Deus estabelecido a Israel, o que estão determinado para eles, o que acontece no meio deles aí. Então eu gostaria de retomar algumas coisinhas do que foi lido no domingo à noite aqui e comentarmos algumas coisinhas, Nós, domingo, tivemos na escola com o pastor Marcos Macedo, ali em Porto Velho, foi uma bênção. Tivemos com ele pela manhã e na noite ele nos incumbiu a trazer a palavra e nós falamos ali à noite sobre o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, tomado sempre aquela escritura que eu gosto de ler, de Coríntios, falando que se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então há um verdadeiro evangelho que nós precisamos conhecer, porque nos dias de Jesus houve um evangelho para trazer a salvação àqueles que ali estavam. Há um evangelho para trazer a salvação, mas também há um evangelho para sermos reclamados na sua segunda vinda. Há uma segunda parte, que um evangelho, um verdadeiro evangelho que cumpre-se com a segunda vinda de Cristo. Então nós não podemos fechar os olhos para isso. Precisamos ter os nossos olhos abertos para poder enxergar o tempo em que nós estamos vivendo. Porque se enxergarmos somente o evangelho daqueles dias da primeira vinda de Cristo, nos passará por alto o que está acontecendo agora na segunda vinda de Cristo. Então esse foi um tema que eu discorri ali, com muito respeito ao companheiro, à congregação, à igreja. O profeta disse que ele nos ensinou isso, a respeitar os ministérios, respeitar, ele pregava suas convicções na sua igreja. O profeta disse: eu prego minhas convicções, aquilo que eu entendo, aquilo que eu creio na minha igreja. Quando ele participava em outra igreja, ele ponderava aquilo que ele poderia falar. Por quê? Porque ele teria que respeitar um ministério. Tem um sacerdote ali, então deve ser respeitado. E tivemos um bom tempo na presença do Senhor, juntamente com o pastor Marcos ali, Macedo. O intuito da nossa ida, estar com ele, era mesmo algo pessoal, uma ajuda que nós precisávamos. Eu precisava de conversar com um companheiro
e foi uma bênção, né? E recebemos esta ajuda, né? E ele também agradeceu, porque ele também, com suas palavras, foi ajudado. Então nós precisamos, né, estender as mãos uns aos outros. Aquela mensagem, Apocalipse capítulo 5, primeira parte, o profeta diz assim: se você ainda não fez algo por alguém, faça, e você vai entender o que é realmente viver. Ele disse isso aquela mensagem, Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Ele disse que, quando a gente já lemos em várias mensagens, o profeta dizendo que vida eterna é viver para os demais, isso a gente já conhecemos. Mas o profeta diz assim: se você ainda não fez, faça algo por alguém. Agora, como você fará algo por alguém se todos para você estão fora do quadro? Como você vai fazer algo para alguém que só você é o sabe tudo? Só você que vai subir, só você que vai ser salvo. Então, nós precisamos entender que se Deus abriu o seu entendimento para algo, se Deus te revelou em algo, se Deus te abençoou em algo, você tem que compartilhar isso. E a forma de você compartilhar isso é vivendo isso. É vivendo isso. Então a revelação da abertura da palavra, a revelação, o ápice da revelação do tempo que nós estamos vivendo, requer amor. Requer amor. Se nós dissemos que Cristo está vivendo em nós, como que vamos agir diferente? Não, se você não crê em mim, você está fora do quadro. Se você não crê como eu creio, você está fora do quadro. Eu acho que não foi para isso. Vocês lembram que quando nós entramos nessas grandes revelações do estudo sobre a abertura da palavra, sobre a terceira puxada, eu disse para vocês: a quem mais Deus dá, mais Ele requer. Com todos os mistérios, Paulo disse, eu poderia conhecer todos os mistérios, mas se eu não tivesse amor, nada seria. O que fez o profeta parar aquele touro assassino, o que é que foi? O amor. Ele disse que ele viu aquele homem endemoniado que cuspiu na cara dele, disse que ele ia quebrar ele, né? E o que ele sentiu por aquele homem? Ele não se revestiu de uma autoridade e disse: Satanás, se ajoelha aqui. Não. O profeta diz assim que ele sentiu no coração amor por aquele homem. Ele diz: ele poderia ser meu papai. E ele viu que aquele homem estava naquela condição por uma prisão demoníaca. Então, o amor que ele sentiu por aquele homem fez com que o poder de Deus se manifestasse e desse a vitória para aquele homem, a libertação. Então, irmãos, você nunca chegará no ápice da revelação, nunca você colherá os frutos do ápice da revelação. Você pode conhecer a letra, você pode conhecer aqui a letra, olha, veja o grande que é isto, mas se você não viver o amor, você não entendeu ainda a coisa. Você não entendeu ainda a coisa. Nós já falamos muito tempo sobre isto. Falamos muito tempo sobre isto, né? O amor, ele tem que ser condicional, junto, ele tem que caminhar junto, né? O profeta diz: você pode descrer completamente do que eu prego. Se eu não puder, olha só o que o profeta diz: se eu não puder colocar os meus braços em torno de você e chamá-lo de meu irmão, ele diz: eu caí do altar, é hora de eu voltar, é hora de eu orar ao Senhor. Então, muitas vezes, e aí eu me lembro, recordo-me, que o profeta ele disse, fez uma citação assim, vocês vão recordar também quando eu falar, que Satanás, ele nunca deixará você no centro, ele vai levar você para um extremo ou para o outro. Como diz um ditado corriqueiro, quando não é 8 é 80. Se não é 8 é 80, ele nunca deixará você no centro. Então ele sempre, se ele não puder impedir a sua visão, ele vai fazer com que você pegue a sua visão e faça algo ruim. Através da visão, você vai começar a acreditar que você é alguém diferente
e que só você tem o direito daquilo e os outros não têm. Então, irmãos, com todo o conhecimento que temos obtido, com toda a revelação, não é assim, não creu, é porque não é, para crer. Eu creio que um sentimento puro, um sentimento de amor, não é regredir no que você crê. Vocês estão me entendendo? Não é regredir no que você crê. Aquilo que Deus te deu é seu. Aquilo que Deus te deu é seu. E como que você vai compartilhar isso? Através do amor, da doçura do Espírito Santo. Se você está comendo uma comida, eu sempre falo sobre isso. Se você está comendo uma comida, né, então compartilhe aquela comida com o outro. Diga, olha que gostoso aqui. Não, eu não como isso. Tudo bem. Você vai brigar porque o outro não quer comer? Então tem gente que é desse jeito. Não, tem que comer, vou enfiar de goela abaixo a coisa. E não pode ser assim, porque você não dará revelação a ninguém. Você não recebeu a revelação de ninguém. Você recebeu a revelação de um único, o grande mestre, que pôde revelar para você. Então o outro só vai obter se o grande mestre entrar em cena. E para tudo tem um tempo. Deus teve misericórdia de você. Você lembra quando nós andávamos na nossa ignorância? Achando que nós estávamos por cima da carne seca. E depois, quando nós vimos, nós não sabíamos, era nada. Ela vai germinar. Então, quando você compartilha esta água, né, se tiver uma semente aí, ela vai germinar. Assim, o irmão Vilmar disse aqui, isto é verdade, é dessa maneira. Né? Então, o nosso objetivo é fazer algo por alguém. Né? Então, foi momentos preciosos, irmãos, vocês não sabem quanto foi de bênção para mim. Né? Faz muito tempo que eu não me retirava e ficamos um bom tempo sem celular, sem nada. Lá não pegava telefone, não pegava nada, lá no mato. Fritamos peixe, comemos, tomamos suco de limão natural do pé, foi uma coisa muito boa. Né? Tivemos um tempo, irmãos, olha, muito tremendo. Voltei revigorado, com um intuito, com um pensamento de poder ajudar mais, de poder fazer mais. Né? Isso foi colocado no meu coração há uns meses atrás. Né? Porque o que nós vamos fazer com a revelação que Deus tem nos dado? Vamos guardar para nós? Vamos compartilhar em amor. Vamos compartilhar o amor. Embora que há um significado aqui muito grande, irmãos. Eu quero explicar para vocês uma coisinha. Tomar o natural para explicar o espiritual. Se você é um motorista, né, de um carro, você é habilitado, você tem um Fusquinha. Presta atenção no que eu vou te explicar. Você tem um Fusquinha. Então, o Fusquinha você tem que acelerar bastante para ele poder avançar. Né? É um sistema do carro. Então, para ele sair, você tem que acelerar bastante. Se você pula para uma Ferrari, a Ferrari ela faz de 0 a 100 km por hora em 5, 6 segundos. Então, vocês imaginam. Se tu acelerar no acelerador da Ferrari, igual tu acelera no Fusquinha, tu vai causar problema lá na frente. Tu vai perder o controle. Então eu, colhendo muitas informações de quando iniciou a revelação, quando explodiu a revelação em nosso país, daquilo que nós temos crido, quanto a real, a vinda do Senhor, as três puxadas, o ensinamento, a abertura da palavra, que são os mistérios, não se deu nesse ano aqui, não se deu há 10 anos atrás. Nós sabemos que a revelação da palavra, os mistérios, se deu lá em 63. Mas existe um tempo para cada lugar, existe um tempo para cada pessoa. Em 63, muitos aqui não eram nem nascidos. No entanto, teve um prazo daquilo vir rodando, e hoje, 2024, alcançou a mim, alcançou vocês. Lógico, alcançou um pouco mais lá atrás, né? Mas eu digo assim, alcançou-nos a revelação hoje. Não é que a revelação foi aberta hoje, ela foi aberta lá. Mas ela nos alcançou, aquela semente predestinada de Deus agora. Isso, a mim, que eu digo. Alcançou você a um determinado tempo,
alcançou o outro um determinado tempo, e tenha alguém ainda por ser alcançado, porque senão já tínhamos saído daqui, correto? Se estamos aqui ainda, é porque tem alguém para ser alcançado. Agora, como será alcançado isso? Se nós acelerar a Ferrari, igual tu estava acostumado a acelerar o Fusquinha, você vai ter problema, você vai perder o controle, você vai fazer estrago, você pode bater esse carro, você pode atropelar alguém, que você não vai ter o controle. Por que eu estou falando sobre um Fusquinha e uma Ferrari? São ambos um carro, porém com poderes diferentes. A arrancada da terceira puxada, a revelação da terceira puxada é uma Ferrari, é um poder muito grande. E se você não souber usar esse poder, você mata pessoas, você tira pessoas do quadro, você exclui tudo. Sabe o que vai acontecer? Se você não souber usar isso, você não vai ter nem súdito lá, porque você matou todo mundo. Você irritou todo mundo. Você fez todo mundo cruzar a linha da misericórdia. Você fez aqueles que estavam escritos seus nomes no livro da vida ser riscado. Por causa do quê? Porque você não soube acelerar o carro. Você não soube, não entendeu o poder que estava na sua mão. Ninguém falou para mim, isso me veio ontem na minha cabeça. Sobre esse exemplo. Para que vocês possam entender, então, o que é essa revelação. Nós compreendemos o que nós temos recebido, o que Deus colocou em nossas mãos, porque senão nós matamos pessoas, nós deixamos pessoas para trás, e muitas vezes não é porque eles não entenderam, muitas vezes foi por falta de amor, de você ouvir, de você sentar, de você buscar, expressar o amor divino, o real amor divino, o real amor divino. Mas foi porque não é, foi porque não. Não é assim. E nisso tem pessoas feridas, pessoas que creem na abertura da palavra, pessoas que creem na vinda do Senhor, lá longe, que você nem imagina. Você nem imagina. Então, as pessoas chegam e dizem para você, olha, eu creio nisso. Não há dúvida nisso. Não tem como negar isso. Mas o problema está aí, é como que se é colocado, como que é feito, rachando famílias, rachando igrejas. Vocês estão me entendendo o poder que é isso? O poder que a revelação faz, o poder que a revelação tem, e eu creio que não foi para isso que o profeta nos enviou esse poder. Não foi para isso. Primeiro, a revelação ela é individual, ela é para você. É para te elevar ao nível mais alto. Mas quando ele te eleva, o profeta diz, sabe que conhecer a pessoa? Você quer conhecer verdadeiramente a pessoa? Ele diz, como é que você vai conhecer a pessoa? Dá poder para ele. Então quando entrega um poder para ele, o que ele faz? Ele sai fazendo o que dá na cabeça dele. Sem amor, sem misericórdia, sem graça. Graça é favor imerecido. Ele não merece, mas você recebe da mesma forma. Então, daquilo que nós recebemos, se Cristo está em você, você deve viver isso para o outro. Amém? Se não soubermos manejar essa espada, em vez de ser de bênção, será de problema. A mesma espada. A mesma espada. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pela forma que tens, ó Pai, esclarecido a tua palavra para nós, aberto os teus mistérios, pela forma que tu nos elevastes, ó Deus bendito, a um nível em que necessitávamos para compreender o tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelos aqueles momentos de comunhão que tivemos ali ao lado daquele companheiro, pastor Marcos Macedo. Ajuda-o, ó Pai, em todas as suas dificuldades, em todas as suas necessidades. Assim como eu peço, ó Pai, por ele, eu peço por mim também. Ajuda-me, ó Pai, dá-me sabedoria, entendimento, ajuda a cada um de nós, ó Deus bendito, a entendermos este poder, a estabelecer, a usar este poder da forma de uma direção do Teu Espírito Santo, para que este poder possa ser usado da forma correta, e sim, ó Pai, alcançar o último eleito, ó Deus bendito. E este poder que está nesta terceira puxada, que está na revelação da Tua palavra, ela tem que alcançar o eleito, ela tem que alcançar aqueles que ainda faltam, Deus bendito, porque se não alcançar ainda o último, nós estaremos aqui ainda nesta terra, com todo o entendimento e revelação que temos obtido. Ó Deus, nós subiremos apenas quando o corpo estiver completo. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos isso, a vivermos isso, vivermos o Teu Evangelho, vivermos, ó Deus bendito, a Tua própria presença aqui na terra hoje, nesse dia em que nós estamos vivendo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai. Posso curar o enfermo e libertar o cativo em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos. Abençoa os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. E aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo em seus lares. Derrama sobre nós, ó Pai. Compartilhe o pão da vida para cada um de nós, ó Pai, à medida da necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis nos assentar, irmãos. Nós vamos, como eu disse, eu gostaria de retornar aqui algumas coisinhas. E um dos pontos em que foi lido aqui domingo à noite, eu gostaria de ressaltar é que Deus, através da sua promessa, Ele disse que Ele não abençoaria o povo de Israel enquanto estivesse fora da sua terra. E o profeta nos trouxe aqui, na porção que foi lida, que a igreja é da mesma forma. A igreja ela tem a sua terra que ela tem que estar. Se vocês estavam conectados no domingo à noite, vocês viram que foi lido isso aqui. E eu quero apenas reforçar isso, para nós possamos entender, reforçar. Não poderíamos passar isto por alto, passar avante, sem reforçarmos isto. O irmão Renato tem toda a liberdade para reforçar isso.
Ele sabe que ele tem a liberdade para que faça isso. Da maneira que Deus o dirigir, eu creio que é a direção de Deus. Então, no parágrafo 130, eu só quero ler alguns parágrafos aqui, mas não vamos ler todo aquilo que foi lido aqui, mas algumas partes eu gostaria de retornar a ler aqui. Ele diz assim, no 130, agora a conclusão é um fato, que Deus trata com Israel somente quando ele está em sua terra. Quando Deus Abraão deixou a sua terra e desceu ao Egito, o que sucedeu? Ele se apartou da vontade de Deus e nunca foi abençoado, até que regressou à sua terra. Amém? Podemos aprender com o nosso pai da fé. Deus nunca tratou com ele, nenhuma visão, nada mais, até que regressou à sua terra. É um tipo e figura para nós. 131, olha Israel, quando estava no Egito, 400 anos, sem um milagre, sem um sinal, nada ocorreu no meio deles, não há registro na história do livro. O mesmo velho 9:9, ir à igreja, oferecer um cordeiro, dizer um salve Maria, ou o que fosse, regressar. Será que esse não, meu Deus, será que isso não é o mesmo sentimento? Não é a mesma coisa que muitos crentes têm se posicionado dessa forma? Por quê? Porque Deus não pode abençoar enquanto eles não estarem na sua terra. Guarde isso. Você tem que estar na sua terra. Não há registro de história do livro. O mesmo velho 9:9, ir à igreja, oferecer o cordeiro, dizer um salve Maria, ou o que fosse, regressar no próximo ano, da mesma maneira, os sacerdotes, todos argumentando, o rabino tal, a qual elegeremos ao rabino tal, e qual, ele tem uma melhor educação, conhece mais sobre os egípcios. A primeira coisa que você sabe, os egípcios, e todos eles eram a mesma coisa. Esta foi a mesma coisa que ocorreu à igreja. Olha aqui, capte isso, 132. Esta é a mesma coisa que aconteceu à igreja. Temos ouvido aos metodistas, ou batista, ou presbiteriano. Temos um grau da Universidade de Hartford, temos um grau da Universidade de Hamilton, temos um grau fora de algum lugar também, ou Bob Jones. Nós temos um bacharelado em artes, temos um DDD, um LLD, ou algum outro. O que é tudo isto? Um montão de coisas sem sentido. É tal como foi no Egito, dando volta no mesmo lugar. Não consegue discernir o tempo, não consegue discernir a revelação, não consegue discernir o verdadeiro evangelho. Deus nunca tratou com Israel até que vem a sua terra. Ouça-me, assim diz o Senhor: Deus não tratará com a sua igreja até que ela regresse à terra. A mensagem da hora. Mais claro que isso, irmãos? Impossível. Eu não poderia deixar passar isso. Vocês ouviram no domingo, eu não estava aqui presente. Deus, olha só, Deus não tratará com a sua igreja até que ela regresse à terra. A mensagem, está escrito aqui, irmãos, da hora. Regressai ao original. A
Apartem-se de suas ideias metodistas, batistas, presbiterianas, seus pentecostais, assembleias, unitários, trindade. Quintuplo, ou o que for. Igreja de Deus, Nazareno, Santidade, Peregrina, Igreja de Cristo, todos vocês anticristos. E me dou conta que isto vai ao mundo. Todos enganados, todos do demônio. Há gente piedosa em cada uma delas, gente piedosa em cada uma desses movimentos, porém a organização em si não é de Deus. Deus nunca a abençoará. Ele nunca o tem feito. E eu me pergunto a qualquer historiador que ouvir esta fita, que me escreve e me diga quando a igreja você tem organizado e Deus não a tem posto na gaveta e nunca mais tratou com ela. Diga-me, quando ele voltou a levantar aos luteranos, wesleyanos, metodistas ou pentecostais, que são os laodicenses, quando Deus vai tratar com eles? Quando Deus vai levantar eles? Mas recebe uma unção. O profeta diz na mensagem ungidos dos últimos dias que esta unção, há uma unção de Deus, há uma unção real, uma unção verdadeira, mas há uma falsa unção também. Há uma unção do anticristo, há uma unção diabólica, que trará você, ungirá você, e você vai achar que você está ungido. E o profeta diz, são falsos ungidos, mas eles vão falar da unção, mas são falsos ungidos. Esta organização pertenceu ali, se corrompeu e apodreceu. Deus tomou indivíduos e tratou de indicar às pessoas o caminho à terra. Deus trabalhando como indivíduo, não é grupos. Deus tomou indivíduos e tratou de indicar às pessoas o caminho à terra. O homem, o indivíduo era tão débil e efeminado, com algum tipo de grau, até que organizaram outra organização, fazendo 2 vezes mais filhos do inferno do que estava no princípio. O profeta diz, Deus vai lá, liberta a pessoa, coloca a pessoa a um nível mais alto, e a pessoa não reconhece aquilo, não reconhece que Deus libertou ele de lá. Não aconteceu isso com nossos irmãos no deserto? A cada vez Deus manifestando a sua graça, a cada vez Deus manifestando o seu poder, a cada vez Deus manifestando a unção, o maná descendo do céu à noite, a nuvem fazendo sombra sobre eles, num deserto escaldante, a coluna de fogo iluminando o caminho deles, e eles tinham dúvida de que era Deus aquilo. Eles tinham dúvida se realmente Deus estava guiando eles. Tiveram dúvidas. Por isso que eles caíram aos montes no deserto. Por isso que eles tiveram que perecer. Todos que foram incrédulos àquela visão pereceram. Enquanto eles não morreram, os que haviam nascido e somente 2 que haviam saído não puderam entrar na terra prometida. Não puderam. Nós conhecemos a história. De 2 milhões que saíram, apenas 2 adentrou. Fora aqueles que nasceram. Porque Deus tinha compromisso com aqueles que haviam nascido durante o trajeto. Ei, irmãos, isso é grande demais. Isso é grande demais. Porém, em algum lugar, seguramente, Jeová tem um homem em quem ele pode pôr suas mãos, que não se comprometerá com estas pias, organizações ímpias, aleluia, que farão as pessoas girarem de novo a rocha, olha só, que farão
que farão as pessoas girarem de novo a rocha, Cristo Jesus, de regresso ao Pentecostes original e ao genuíno Espírito Santo, com os sinais originais, maravilhas originais. Seguramente ele tem em algum lugar, que não se desmoralizará sob qualquer tipo de perseguição. Expulso, cancelado, atirado, qualquer outra coisa, que permanecerá com isto. Deus nunca abençoou, irmãos. Deus nunca abençoou Israel até que chegue à sua terra. Deus nunca abençoará você sendo metodista, sendo batista, sendo presbiteriano, sendo católico, santidade, peregrina, nazarena, igreja de Cristo, ou organizações pentecostais. Organização. O profeta diz: Pentecostes não é uma organização, Pentecostes é uma experiência com o Espírito Santo. Pentecostes nunca foi uma organização. Pentecostes é uma experiência de você com o Espírito Santo. Ele nunca lhes abençoará nesta forma. Regressai à terra, ao começo de novo, a experiência pentecostal, como aquela que ocorreu no dia de Pentecostes. O problema dessa experiência, sabe qual que é? É porque você coloca na sua cabeça, na nossa cabecinha que é tão pequena, que a experiência pentecostal não é essa lá de trás. A nossa experiência pentecostal é essa que nós vimos, iniciou lá em 1906. Que as igrejas hoje julgam ter. Manifestação dos dons, e aquela coisa, e você acha que aquilo é o verdadeiro Pentecostes. Você está olhando com os seus olhos embaçados. Tem uma escama aí. O Pentecostes que o profeta está falando aqui, era pentecostal lá atrás, quando os apóstolos caminhavam com Cristo. É neles. Onde tinha um poder. Neles. Onde a sombra de Pedro curava as pessoas. Mas hoje eu quero que a minha sombra cure também. Porque se não curar, eu não tenho uma experiência. A Bíblia fala que a sombra dele curou. Não era a sombra dos outros, era dele. Deus havia dado um dom para ele daquela maneira. Nós não encontramos relato nenhum que a sombra do profeta curava as pessoas. E agora venha dizer para mim que o poder não se derramou sobre o profeta. Agora, quando nós olhamos para o poder, no profeta, Deus manifestou de formas diferentes. Primeiro, você toma lá, toca na pessoa. Pelo inchaço da sua mão, você vai saber que enfermidade a pessoa tinha. E ele discernia. E ele sabia. E ele falava. E a pessoa era curada. Amém? Depois, logo mais na frente, o segundo estágio, Deus permitiu que ele conhecesse o segredo do coração. Então passou da primeira à segunda. Ele já não precisava mais tocar na pessoa. Ele conversava com a pessoa, em contato com o Espírito, e ele discernia a situação da pessoa. Deus dotou do profeta de um dom maior que deu ali a Pedro. Mas as pessoas ficam com suas visões embaçadas e pensam que o retorno desse ao Pentecostes é o retorno dessas igrejas pentecostais hoje, de uma era morta. Eles pensam que é aquilo. Não é. É o verdadeiro e genuíno dom do Espírito Santo. É o verdadeiro e genuíno dom do Espírito Santo. É isso que vai operar. Se você trouxer isso de moldes religiosos, de moldes pentecostais, você nunca vai alcançar, irmãos. Um dos maiores pregadores pentecostal, o profeta diz, T.L. Osborne, quando ele teve contato com o profeta, naquele culto, que o profeta curou aquela menina surda e muda, né?
Ele diz, opa, no testemunho dele, agora o negócio vai ser, agora o poder vai descer, e eu estava ali todo empolgado, e eu só de prontidão, esperando ele me chamar, porque se ele precisasse, eu ia gritar também, porque nós pentecostais, nós críamos que quanto maior fosse o grito, o demônio ia sair. Leia lá, escute lá, o testemunho tem Leon Osborne, sobre o William Branham, está na internet. E ele disse, de repente parei, e olhei, e aquele homem chegou no ouvido daquela menina, e falou sem um grito, sem nada, espírito surdo e mudo, no nome de Jesus Cristo, saia desta menina. E eu achava, ele contando, eu achava que nós íamos fazer um alvoroço, porque nós pensávamos que tinha que alvoroçar, para Deus operar, e não era. Por isso que ele diz, eu vi algo especial naquele homem. Eu vi Jesus naquele homem. Veio de moldes fora do que eles achavam que era a realidade. Espera palavras bonitas, espera um mover bonito, uma chacoalhada e tudo aquela coisa, e daqui a pouco você quer passar o paletó, fazer o povo cair. Isso é espetáculo, irmãos. Não tem nada de real nisso. Então os moldes pentecostais, lembre-se do que é esses moldes pentecostais. Como que é esse retorno ao real pentecostal? Tampouco é uma regressão a uma era pentecostal, porque Deus não vai mandar você regressar a uma era que está morta. Mas o regresso ao molde original é aquele regresso do poder da palavra. O poder da palavra falada. Nós vamos precisar desse molde. Nós vamos precisar disto. Deste poder. Por isso que o profeta veio e abriu a palavra para nós entendermos o que é este poder. Mas se você não souber usar este poder, você vai ter esse poder apenas no intelecto, porque quando der esse poder para você, e te dar esse poder da palavra falada, o que você vai fazer? Matar todo mundo, porque nem mesmo você morreu, você não morreu para você não morreu para si mesmo, você continua num velho homem, com a mente intelectual, com a mente que viu a palavra, viu a abertura da palavra, viu as coisas, mas você continua aquela mesma velha vida. Mesma velha vida. Não muda nada. O que a revelação fez de mudança na sua vida? Olhe para o espelho da palavra. Continua vivendo do mesmo jeito. Aquela vidinha, aqueles mesmos costumes, aquela mesma coisa, mesmo jeito. Que mudança tem? Como Deus vai derramar poder sobre você? Ele nunca lhes abençoará desta forma. Regressai à terra, ao começo, de novo a experiência pentecostal como aquela que ocorreu no dia de Pentecostes, quando o poder do Deus vivo mudou aquelas milhares de pessoas, incendiou seus corações com o fogo de Deus, que mostrou sinais genuínos, não falsos, não um engano de telepatia, não uma crítica e entrar numa carreira de ratas como temos na América, que tem que ter a maior tenda, tem que ter a maior multidão. Que diferença faz isto a Deus? Deus quer um povo honesto de coração, não as grandes multidões. Todos nós temos uma carreira de ratas aqui correndo, que desgraça, para ver se podemos acrescentar 1 milhar a mais à nossa organização, é uma desgraça. Ele nos quer de novo na verdade, de novo ao Espírito, de regresso à vida correta, de regresso a uma autopista em Cristo, de novo à verdade. Como pode Ele abençoar-nos da maneira que vamos? Ele não o fará. Então, irmãos, isso aqui eu achei tremendo. Deus não vai te abençoar enquanto você não estiver na sua terra. E agora eu pergunto, qual é a terra da igreja? Qual que é a terra da igreja? O profeta disse que Israel natural representa o Israel espiritual. Quem são o Israel espiritual? Somos nós.
Então, qual que é a nossa terra hoje? O verdadeiro evangelho. O profeta disse aqui no parágrafo 33. Ouça-me, assim diz o Senhor. Olha o que ele usou. Assim diz o Senhor: Deus não tratará com sua igreja até que ela regresse à terra, vírgula, a mensagem da hora. Por isso a necessidade de entender qual hora você está. Em que hora nós estamos. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Porque senão estaremos aqui perdidos, sem saber aonde vamos. Vamos pular mais um pouquinho aqui na frente. Tem muita coisa, irmãos. Tem muita coisa. Falando sobre os judeus, ele diz assim, olha, vou mudar um pouquinho do assunto aqui. E eu coloquei aqui do lado, escrevi: Roma enganará Israel e os converterá ao cristianismo. Esse Israel que está ali, eles serão enganados por Roma. O profeta falou isso aqui no domingo para vocês. Foi lido isso na íntegra para vocês. No 139 ele diz assim, olha, o judeu que conhecemos, este não é o judeu real. O judeu real é este ortodoxo, que não é o judeu contaminado com as coisas do mundo. Há uma diferença. Que não saiu e uniu a outras igrejas. Há uma diferença. Da noiva que casa com Cristo, ela jamais pôde receber semente de outro homem. E se ela recebeu semente de outro homem, casamento de divórcio, o profeta disse que aquele homem tem que estar morto. Porque senão Cristo nunca se unirá a você. Casamento de divórcio. Tem que estar morto o seu primeiro marido. Agora veja aqui. Ele diz: o judeu real é este ortodoxo real que não tem se contaminado com as coisas do mundo, que não saiu e uniu a outras igrejas. Este é o que está regressando, vivendo de queijo e pão sobre as colinas, não permitidos na velha cidade. Tiveram que construir uma cidade neste lado, na terra de ninguém, com metralhadoras apontando a ambos os lados. Porém, ela está começando a florescer. Amém? Amém? O tempo está à mão. Aí está Ismael e Isaac pelejando ainda pela terra, porém ela pertence a Israel. Se você chegar a ir a Jerusalém nova, eles não lhe permitirão ir a Jerusalém velha. Você tem que ir ali primeiramente e deixar que eles expliquem tudo a você. Os árabes logo o levam ao outro lado. Esses são os filhos de Ismael. Porém espere, vem um tempo quando os filhos de Deus se apoderarão dela. Isto é correto. Jerusalém será reconstruída. Outra vez, o sacrifício diário se estabelecerá. E o anticristo fará um pacto com eles por estas últimas 7 semanas. E na metade dela, ele romperá este pacto e os converterá ao catolicismo. E o converterá ao catolicismo. A abominação se espalhará sobre toda coisa como isto. E então será o fim. Vigie. Vigie. Israel será enganado. O profeta nos disse já, né? Ele vai vamos ler aqui mais para frente, onde ele diz que Israel é os detentores da riqueza do mundo. Israel e Roma. Israel tem os papéis, títulos, a bolsa dos Estados Unidos, que move o mercado mundial, é comandado pelos judeus de Wall Street. São judeus.
um grande homem do nosso país, bilionário, não sei se ele caiu desse posto aí, mas o Silvio Santos é um judeu, um homem bem sucedido, de grande renome na nossa nação, mas ele é um judeu. Como ele, tem muitos e muitos outros aí, bilionários, que descendem dali. Então vejam só, eles serão enganados, porque Roma, para tomar o controle, ele terá que enganá-los. Vai amarrar eles. Como que vai amarrar eles? Num acordo. Então eles serão enganados neste acordo. Fará um pacto. Olha aqui, o profeta diz: e na metade dela ele romperá este pacto. Porque Roma tem que ter o poder. Então ela vai romper este pacto. Romperá este pacto. Os converterá ao catolicismo. A abominação se espalhará sobre toda coisa com isto. E então será o fim. Vigie. Por quê? Esses tempos atrás, quando nós falamos, né, você vê o mundo voltado todo a Israel, né, pelo que aconteceu ali. Só que quando nós olhamos, nós vemos que aquele Israel não é o verdadeiro Israel. O Israel não é o verdadeiro Israel. Quando aqueles terroristas atacaram Israel, atacaram pelo lado que estavam em uma festa pagã, uma festa sexual. Vocês lembram da festa de Baal Peor? Daquela forma. Só para vocês terem ideia, na Palestina, nos Islã ali, um homossexual, ele é morto, se ele professar que ele é isso. A religião deles não permite. Em Israel tem todo esse tipo de coisa. Até o dia em comemoração a isso. Aí vai dizer que Israel é Israel? É esse Israel que Deus está guardando? Que tem transgredido as suas leis? Por isso que o profeta diz aqui, o judeu que conhecemos, este não é o judeu real. Nem todo Israel é Israel. Nós precisamos entender, irmãos. Quais são os judeus que Deus tem promessa? Quando fala judeus, se trata de uma tribo de Judá, né? Mas judeus nós sabemos que é como um todo. O que tem promessa de Deus como um todo com Israel é 144 mil. E esses não se contaminaram. Deus tem 144 mil. Porém, dentro de Tel Aviv tem mais de 1 milhão de gente, de gente. Mais de 1 milhão na capital. Mas Deus tem separado 144 mil. Onde que estão esses? Estão separados. Que não têm contaminado suas vestes. E Deus possa nos ajudar a entender essas coisas, irmãos. Deus possa abrir o nosso entendimento. Então vejam, vigie. Então, quando nós vermos, por isso que a Escritura diz, né? Quando disserem a paz e segurança na terra, virá a repentina destruição. Outro ponto que eu gostaria de retornar aqui, e é nesse aqui nós encerramos, é no 150. No 150 o profeta nos fala quando o retorno de Israel à sua pátria, à sua terra natal. Eu não estou indo num tema, eu estou divaguando aqui, né? Indo apenas aquilo que nós ouvimos. Não estou conectando nada. Estou apenas reprisando aquilo que foi lido aqui domingo. Então, no 150, ele nos falando assim, Israel regressando à sua terra, Israel, permita-me dizer isto, vigie agora. Suponho que está fora da fita, permita-me dizer isto. Na mesma hora que Israel venha a ser uma nação, a razão que eu sempre tenho crido ante a minha classe aqui, que havia algo que eu teria uma parte antes de morrer, é trazer a Israel de novo ao Senhor. O profeta tinha algo dentro dele.
Sempre tenho crido, ante minha classe, que havia algo, que eu teria uma parte antes de morrer, trazer Israel de novo ao Senhor. Porque quando, na mesma hora, pela carta da Panamérica, que Israel foi declarado uma nação pela primeira vez em 2000 anos, antes que foram dispersos, não um povo, foi na mesma hora, a hora exata que o anjo do Senhor me apareceu ali e me enviou com o Evangelho, a mesma coisa, 7 de maio de 1946. Na mesma hora que Israel estava ali, já preparando-se para retornar, o anjo apareceu ali e me enviou com o Evangelho, a mesma coisa, 7 de maio de 1946. Agora, outra coisa que me permite conhecer é restaurar os corações dos filhos de novo aos pais e os corações dos pais aos filhos. A mensagem, note, Malaquias 4, não 3, 4. Outra coisa, quando Billy, meu filho, e eu, e o irmão Aaron Baxter, estávamos ao nosso caminho à Palestina, logo depois de nos haver reunido com os judeus na casa do irmão Ergan Bright, o profeta havia tido reuniões com os judeus. Aqui está dizendo isso. E eles haviam visto a reunião, e Levi Petrus havia enviado estas Bíblias para ali. E ele disse: esses judeus vêm. Disseram: se você chamasse a um grupo de líderes de Israel, quero dizer, não esses novos rabis, com todas as suas cerimônias, mas chamar os verdadeiros líderes israelitas juntamente. E temos lido este Novo Testamento e conhecemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Como a mulher em Samaria, sabemos que Moisés disse que nosso Messias seria um profeta. E quando você lhes puder dizer e mostrar pela Escritura que ao que chegaremos na mensagem da noite, o profeta fala, ao que chegaremos na mensagem da noite, que é as 70 semanas de Daniel, parte 2, que eles tinham que ser obscurecidos em seus corações, cortados de forma que o período dos gentios pudesse vir, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios. Seus corações foram endurecidos, tal e como foi no tempo de José, e assim por conseguinte, e logo trazer aqueles judeus a um lugar, e chamar aqueles homens daquela audiência, tal como a fez você, a esses gentios aqui, pela inspiração do Espírito, porque eles diziam, se esse Jesus, se ele é o Messias, e suas palavras são verdadeiras, então ele não está morto, e ele está vivo. E se ele está vivo, ele prometeu estar em seus servos, os servos, seus discípulos, e se nós pudermos vê-lo fazer o sinal de um profeta, então creremos que ele é o Messias. Que coisa perfeita, exatamente correto. Então, que fará isto? Uma nação nascerá num dia em meio dos líderes. Cada um deles diria: o conhecemos. Quando este rabino diz isto, o problema é resolvido. Uma nação nascerá num dia, Israel nascerá num dia. E eu ia em meu caminho, e me detive no Cairo, Egito, com a passagem em minha mão, e de 15 minutos da hora da chamada, eles estavam se preparando para fazer a chamada, e eu desci para ver uma peça pequena de ébano, com um elefantinho feito de ébano, com uma presa de marfim, e eu ia enviá-lo a um doutor amigo meu, o doutor Sam Adair, que pesa papéis, e eu estava olhando, e algo me disse: esta ainda não é a hora. Aparta-te da Palestina. Então eu pensei, isto foi tão somente eu pensando isto, e continuei. Algo disse: esta não é a hora. E eu fui para trás do hangar, levantei a minha cabeça a Deus, e eu disse: Deus, fosses tu falando-me?
disse: essa não é a hora, aparte-te da Palestina, este não é o tempo. Então eu tomei minha passagem e a troquei, e parti dali através de Roma. Regressei em Lisboa, em Portugal, e dali de regresso aos Estados Unidos. Ainda não era a hora. A iniquidade dos gentios não havia enchido ainda. Ao final da taça, porém, algum dia isso será, e Deus enviará alguém ali, que seja um profeta, e lhes provará. Eu confio que Deus levantará agora mesmo, quem quer que seja, isto levantará rapidamente. Eu creio que tem que vir, por isso é que estamos estudando isto, que estamos tão próximos. Recorde, no mesmo minuto que os judeus recebem a Cristo, a igreja gentia se vai, e logo as pragas são derramadas sobre os gentios, a tribulação. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu gostaria de ter repetido isso aqui para vocês. E eu sei que agora nós podemos entrar no segundo volume deste tema, as 70 semanas de Daniel. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra dada-nos nesta noite, o ensinamento, ó Pai, correspondido a estas 70 semanas ali, ó Deus. Tu sabes o que colocaste no meu coração sobre este assunto, o porquê retornamos nisto, ó Deus bendito, e no próximo culto possamos entrar no segundo volume. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a conhecer esses mistérios, porque se tu falasse através do teu mensageiro, do teu profeta, foram coisas necessárias para que conhecêssemos. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, nós cremos com todo o nosso coração que Apocalipse das 7 cumpriu-se ali em William Marion Branham. Nós cremos que a mensagem que traria todo o segredo já veio para nós, e estarmos na terra prometida nossa é estarmos nesta mensagem. Não podemos nos afastar dela, não podemos sair dela. Ó Deus bendito, quando os selos foram abertos, nós podemos ver a terra prometida. Nós podemos ver ali, ó Pai, tivemos aquela visão daqueles espias quando espiaram a terra prometida, porque nós sabemos que a terra prometida, nela contém o novo corpo, nela contém, ó Deus bendito, um corpo eterno e glorificado, um corpo jovem, ó Deus, e nós vimos aí através, Deus bendito, da revelação da tua palavra, quando o livro foi aberto, nós vimos quem nós somos, nós vimos o que aconteceu durante todas as eras, nós vimos o que está acontecendo hoje, e também nós vimos o que acontecerá. Foi uma visão completa que tu nos deste, ó Pai, através da tua palavra. E como nós lemos nesta noite, ó Deus bendito, que Israel não poderia ser abençoado enquanto não estivesse em sua terra. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter nos mostrado, por ter nos introduzido nesta terra prometida deste tempo final, que é a tua mensagem, ó Pai, onde nós podemos obtermos o verdadeiro evangelho. Nós te agradecemos, Senhor. Possas curar o enfermo, libertar o cativo. Tu continuas sendo o Jeová Jiré, o Jeová Salvador, o Jeová Provedor. Ó Deus bendito, tu continua sendo aquele que liberta, tu continua sendo aquele que cura, tu continua sendo aquele que salva. Deus bendito, nós te agradecemos por isso, pois ainda tem aquele, ó Deus, por se levantar. Por isso, Pai bendito, nós te agradecemos por abrir os nossos olhos para compreender o tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por tudo, ó Pai. Despeça-nos em paz aos nossos lares, concedendo-nos, ó Deus bendito, uma noite de paz, de descanso, de proteção, abençoando os trabalhos dos teus filhos, na qual lutam pelo sustento de sua família, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Abençoa nossos irmãos que estiveram através da internet, ó Deus bendito, com toda a paciência, desejo no coração de poder ter esse companheirismo em torno da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, derrame sobre eles, ó Pai, a porção que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet,
Para nós sempre é uma honra, uma bênção ter todos vocês aí do outro lado, pontuando, né, com amém, tudo aquilo que tem sido lido da palavra do Senhor. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o pastor Pedro Procópio de Rolim de Moura, enviou uma saudação a todos vocês. E o pastor Ailton também enviou uma saudação a todos vocês. E o pastor Pedro logo quer estar conosco, né? Ele disse que estava me devendo uma visita, como nós fomos já 2 vezes ali em Rolim de Moura, e ele terá agora uma férias, agora no meio do ano, né? No ano letivo, ele gostaria de conciliar para que ele pudesse estar aqui conosco um fim de semana. Eu disse que seria bem recebido e já estaremos orando pela vinda dele aqui com alguns irmãos, né? E orem por isso, e o Senhor nos permitir, teremos um bom tempo na presença do Senhor, né? Ele estará ali agora também em Manaus com o pastor Jair, né? Nessa semana, 15 dias que ele terá de férias do trabalho dele, que é escola, né? Ele é professor, então nesses 15 dias ele quer estar ali em Manaus também, porque ele tem família, sua filha é casada com o irmão Josué de Manaus, e também desse inteirinho ele quer ter um tempinho conosco, um fim de semana, fazendo uma visita, estar conosco, né? Então orem por este desejo do coração do pastor Pedro, né? E que Deus possa conceder o desejo dele, e estaremos aqui para recebê-lo, né? Com todo o amor que temos para expressar. Amém? Tiveram conectado conosco nossa irmã Simone Gomes, é o canal, né? É o meio que ela conecta aí, que é a irmã Carmelita, irmão José dos Santos, né? Dali de Jandira, São Paulo. Deus abençoe. Irmã Beatriz Ribeiro, daqui de Ariquemes também. Irmã Maria de Fátima Araújo, Diamantina, Minas Gerais. Deus abençoe, irmã Maria de Fátima, também sua família. Deus te abençoe. Irmã Raquel Souza, também de Jandira, São Paulo. Irmão Cosme Francisco, né? Deus abençoe também, irmão Cosme. Sempre está aí conosco, faz sempre um esforço, né? Mesmo às vezes no trabalho, cansado, estar conectado conosco. Deus abençoe, irmão Cosme, o senhor e sua família também. Irmão Romeu Aisman, daqui de Ariquemes também, esteve conectado. Deus abençoe, irmão Romeu. Também a irmã Juscelia, irmã Marta, irmão Renato, irmã Neuza, irmão Joabe, também daqui de Ariquemes, conectado. Deus abençoe a vocês também. Irmã Keren Apuc, irmã Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso. Deus abençoe também, irmã Keren, toda a sua família, irmão Ronaldo, né? E o irmão Jailson HMTV, também da Paraíba. Esse já é sócio do canal mesmo, né? Não tem jeito não. Ele está aí mesmo, vem para ficar. Deus abençoe o irmão Jailson e toda a sua família também, tá? Temos canal, vídeo novo no canal do irmão Jailson, HMTV, se inscrevam lá, dê esse apoio a ele, e não temos, né, ressalvas no ensinamento que ele dá, tá bom? Deus abençoe, creio que vocês serão abençoados sempre, sempre. Se vocês puderem aí clicar, dar um likezinho também lá no canal, tá? Deus possa abençoar vocês grandemente, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com um louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. O irmão Brana e o irmão Liveio falavam sobre a evidência de quando alguém recebe o Espírito Santo, e chegaram a uma conclusão, que a evidência é o amor, mas logo veio a repreensão do anjo do Senhor. Não é o amor, nem línguas estranhas, nem qualquer dom que alguém pode ter, mas na verdade é receber a palavra. Como pode alguém afirmar ter o Espírito Santo e negar parte do que ele mesmo escreveu? Mas os filhos de Deus, pelo Espírito de
profecia estão conectados a cada promessa para este dia. Neles habita a mesma unção que escreveu a Bíblia. O Deus das coisas sobrenaturais te elegeu para ser um dos tais. Por isso ouça, ó noiva terreal, o noivo celestial tem reconhecido tua fé, em breve te levará. Muitos foram chamados, poucos os escolhidos, muitos se unirão à igreja, você se uniu a Cristo. Ouça, ó noiva terreal, o noivo celestial tem reconhecido tua fé, em breve te levará. Muitos foram chamados, poucos os escolhidos, muitos se uniram à igreja, você se uniu a Cristo. Ele e a palavra são, Cristo e a palavra são, o Pai, a palavra e o Espírito Santo são, e porque Ele está em você, você e a palavra são, o Cristo e a palavra são, o Pai, a palavra e o Espírito Santo são. O segredo da única e verdadeira fé, o segredo do único e verdadeiro amor, o segredo do único e verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo, o único Senhor. O segredo da mensagem de um homem só, o segredo daqueles que podem aceitar, o segredo dos mistérios revelados, o segredo da ida ao futuro lá. O segredo da única e verdadeira fé, o segredo do único e verdadeiro amor, o segredo do único e verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo, o único Senhor. O segredo da mensagem de um homem só, o segredo daqueles que podem aceitar, o segredo dos mistérios revelados, o segredo da ida ao futuro lá. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.